Muito bom reencontrar você mais uma semana juntos aqui no programa Escola Bíblica. Apocalipse, o fim revelado, essa é a temática da temporada. E o tema dessa semana você está vendo ao fundo aqui, o fim do mal revelado. Milênio, salvação dos justos, destruição dos ímpios também. A partir de agora a gente acompanha mais um tema e eu estou aguardando você, não sai daí, vai se preparando nesse curto tempinho. Pegue a sua Bíblia, pegue o seu caderno, anote, tem muita coisa boa nessa noite. Espero você, até já! Começamos mais um programa Escola Bíblica. Para você que está assistindo pela primeira vez, seja bem-vindo, seja bem-vinda também. Esse programa tem o objetivo de estudar com você a Bíblia, a Palavra de Deus, de uma maneira interativa, de uma maneira simples, onde a gente procura da fonte do que a gente acredita ser a verdade profunda, a Palavra de Deus, experiências e práticas para a nossa vida. E verdades eternas, para mim e para você também, para cada um de nós, tá? E é muito bom saber que você tem acompanhado a gente, você que já tem acompanhado o programa e tem assistido mais essa temporada. Temporada Apocalipse, o fim revelado. Nós estamos já na 7ª semana dessa temporada. E está passando rápido. Cada temporada, de repente, a gente vai acompanhando e percebe que passa rapidamente. E a Novo Tempo sempre trazendo novidades para você, o programa Escola Bíblica sempre trazendo temporadas novas. Essa temporada do Apocalipse ainda tem muita coisa boa, até o finalzinho do ano a gente tem temas muito importantes aqui. O tema dessa semana é o tema que fala justamente sobre o período do milênio, sobre a salvação daqueles que permaneceram fiéis a Deus, a destruição não desejada por Deus, mas a destruição dos ímpios, dos anjos maus, de Satanás também. Você conhece essa etapa da Bíblia, essa experiência, essa profecia? A gente vai estudar um pouquinho sobre isso, tá bom? No estudo anterior, a Bíblia fala um pouquinho como será o cumprimento da maior promessa da história, que é a volta de Jesus. E a gente vai sempre relembrar coisas boas aqui, né? Esse evento que a gente mencionou semana passada, ele vai acontecer muito em breve, e a gente acredita que os sinais, que tudo que está acontecendo ao nosso redor tem demonstrado realmente que a humanidade tem sido levada para a distância das coisas de Deus, ela tem procurado os prazeres cada vez mais, e por isso é importante a gente buscar na Bíblia uma experiência mais íntima com Deus e se preparar para esse dia, tá bom? A gente vai orar nesse momento e vamos começar esse tema que é muito importante pós-volta de Jesus. Depois que Jesus voltar, a gente vai entender exatamente o que vai acontecer no momento ali da volta de Jesus e também após esse período, tá bom? Vamos orar. Senhor, de coração aberto nós pedimos mais uma vez a Tua companhia, o Teu cuidado, e que a nossa experiência com a Tua Palavra hoje seja uma experiência viva, real, não somente da letra, mas de verdade, em espírito e em verdade. Nós nos colocamos nas Tuas mãos, te agradecemos mais uma vez em nome de Jesus. Amém. Nessa semana o estudo ele vai trazer uma compreensão do que vai acontecer quando Jesus voltar. E surgem algumas perguntas bem interessantes para a gente começar a pensar no início dessa semana aqui, tá bom? Todas as pessoas, muita gente já sabe disso, mas muita gente não sabe, todas as pessoas terão o mesmo destino. Jesus vai voltar, nós já estudamos sobre isso. Você acredita na volta de Jesus? O que vai acontecer com Satanás e seus anjos também? Essas perguntas elas vão ser esclarecidas nesse estudo de hoje. Mas antes, eu estava pensando aqui, um dia desses eu estava estudando a Bíblia, né, com alguns amigos, num contexto muito específico, falando sobre a volta de Jesus. A volta de Jesus é algo que hoje tem sido rechaçado por muitas pessoas, motivo de zombaria, né? E eu não me esqueço do meu menininho de 8 anos, né, o Diego, dizendo o seguinte, palavras dele, né? Ele deve ter ouvido em algum contexto, mas ele, de qualquer forma, falou do coração. Ele disse assim, olha, tem que ter muito mais fé para acreditar que existe a evolução
do que existe a criação. E muita gente não acredita na volta de Jesus. É verdade. E a gente vai trabalhar um pouquinho isso, porque as evidências proféticas, quando a gente vê as coisas acontecendo, a gente começa a perceber que faz sentido tudo isso. Na volta de Jesus, alguns fatos acontecerão. Satanás, ele está furioso, porque a Bíblia, ela mostra realmente quem ele é. E a maior estratégia hoje que a gente percebe dele, nos nossos dias, é o disfarce. A gente sempre tem falado sobre isso. Ele não se mostra como é de fato. Ele está sempre escondido atrás de alguma coisa, de uma imagem, de uma boa aparência. E nós, muitas vezes, seres humanos, caímos nessa onda dele, né? O diabo, ele cria armadilhas para nos seduzir, para tornar as pessoas presas fáceis do objetivo de destruir. Mas isso não quer dizer que o diabo esteja em vantagem. O livro do Apocalipse, agora a gente vai para o tema, o livro do Apocalipse, ele descreve a sua trajetória de ruína. Quando é que Lúcifer, Satanás, o diabo, o adversário, o dragão, o grande dragão, ele vai ser destruído. E a gente começa nessa semana trabalhando esse tema. Apocalipse, capítulo 12, versos 10 a 12. É o primeiro texto de hoje, tá bom? Diz assim, quero ler junto com você um texto um pouquinho extenso aqui. Então ouvi grande voz do céu proclamando, agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus e a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador dos nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Eles, pois, o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo em face da morte não amaram a própria vida. Por isso festejai aos céus, e vós, os que nele habitais, ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vós cheio de grande cólera, sabendo, e aí chega o ponto-chave, sabendo que pouco tempo lhe resta. Então, o texto começa dizendo o seguinte, essa primeira frase, então ouvi grande voz do céu proclamando, o grande inimigo foi expulso. A causa de Deus, a verdade de Deus foi triunfante. Os anfitriões, conquistadores unidos para celebrar a vitória de Cristo. A gente percebe então que, num determinado momento, o inimigo de Deus não terá mais vez nem voz. E eu quero trazer para você uma segunda parte desse verso que a gente leu, uma palavrinha que é bem interessante a gente entender também. O poder. O poder. Vamos voltar para o texto para você recapitular comigo aqui, relembrar comigo? Voltando aqui, olha, diz o texto, né? Expulso Deus, a autoridade, tal, e o poder de Deus, logo no início, na primeira frase, a última palavrinha da primeira frase, está vendo em cima, do lado direito? Veio a salvação e o poder. O que significa esse poder? Ou seja, é o poderoso Deus se manifestando e derrubando o grande inimigo da igreja. Quando a gente estuda o livro do Apocalipse, a gente percebe o seguinte, olha só, nós estudamos 2 semanas atrás sobre as 7 igrejas, né? As 7 igrejas representam o povo de Deus pós-vinda de Jesus. Eram 7 igrejas da Ásia que representavam um período histórico também, até a volta de Jesus, e representa os fiéis hoje. Quando a gente fala na igreja de Deus um pouco antes da volta de Jesus, pelo fato de haver uma perseguição, não haverá mais uma estrutura elaborada, não haverá mais uma organização, mas será um povo que viverá a verdade de Deus. E naquele momento, esse povo será vitorioso, o poder de Deus vencerá juntamente com a igreja de Deus, com o povo de Deus. E essa representação dessa vitória é muito bonita na Bíblia, no livro do Apocalipse. Ela é uma vitória que é representada através de uma canção, de acordo com algumas representações visuais da Bíblia também, né? Eu quero dar um exemplo para você. Se a gente vai em Isaías 12, 25, a gente vê ali a canção de Moisés no Mar Vermelho, né? Essa mesma imagem da canção, da celebração de Moisés no Mar Vermelho, é a mesma celebração que acontecerá com a vinda de Jesus e a derrota do inimigo de Deus.
Particularmente, eu sou uma pessoa muito contida ao me expressar, ao louvar a Deus. Cada pessoa tem a sua realidade. O fato de expressar mais ou menos não quer dizer que a pessoa está sendo mais ou menos sincera, né? Mas eu não tenho facilidade de levantar as mãos, eu não tenho, particularmente, mas apenas para você entender, na hora de um louvor, na hora de uma expressão, pela própria cultura, natureza, criação, também personalidade, cada um reage de um jeito, né, na hora de adorar a Deus. Mas eu sempre digo o seguinte, quando Jesus voltar, aí eu não vou me conter. Eu acho que eu vou dar uns pulos, uns saltos de alegria que eu não vou conseguir resistir, viu? Apesar de ser contido hoje aqui, porque vai ser uma alegria tão grande e é essa alegria, é essa conexão que a Bíblia no livro do Apocalipse faz com o livro de Isaías, a celebração de vitória. Assim como Moisés celebrou os vitoriosos, a igreja de Deus celebrará também a derrota do inimigo e a vitória de Deus. Uma das grandes estratégias do inimigo de Deus tem sido como? Fazer o quê? Espalhar a ideia de que o livro do Apocalipse ele é incompreensível. Então, muita gente rejeita isso, deixando de lado a oportunidade de se preparar para celebrar aquele dia. Olha, um tema que tem causado grande confusão porque as pessoas não têm estudado, infelizmente, né? Que bom que você tem estudado, é acerca da ressurreição. Quando Jesus voltar, a gente já falou semana passada, haverá uma ressurreição. Quantas ressurreições? Uma pergunta para a gente se fazer. Quantas ressurreições acontecerão? E qual é a diferença entre elas se for acontecer mais de uma ressurreição? A gente vai entender, nesse contexto da volta de Jesus, da destruição do mal, um aspecto muito importante que muitos querem saber, porque eu sei que muita gente que está assistindo agora tem saudade dos queridos, daqueles que se foram, pessoas que morreram novas, aquele vovozinho, aquela vovozinha que morreu idoso, idosa, mas existe esperança na ressurreição, na volta de Jesus. A gente vai dar um rápido intervalo, uma pausa rapidinho e vamos falar sobre esse tema que é tão importante e que mexe com o coração das pessoas também. Na volta de Jesus, a destruição de Satanás e a ressurreição dos justos. A gente volta já. Muita gente querida em contato com a gente aqui no programa Escola Bíblica, gente que faz parte desse Brasilzão querido e fora do Brasil também. Vou mandar um abraço para as pessoas que estão escrevendo pelas redes sociais que a gente disponibiliza aqui, tá bom? Facebook, quem escreveu para a gente foi a Lucinha Silva, ela é de Oeiras, no Piauí, tá ligadinha no programa. Um abraço pro pessoal do Piauí também. Fazia tempo que eu não mandava um abraço pro pessoal do Piauí, hein? Um abraço também para Andréia Santos. Boa noite. Manda um abraço para mim. Sou de São Mateus do Maranhão também. Um abraço então para Andréia. Esse pessoal está escrevendo aqui é pelo Facebook, tá bom? Pelo menos 2 abraços pro pessoal do Instagram também. Um abraço para o Antônio Sensi. Ele mora na Itália, até onde eu sei aqui. Estamos sempre assistindo o programa de uma maneira muito especial, agradeço aí. Ele tem uma relação muito próxima na Itália, né? Mora no Brasil, na verdade, em Putinga, Rio Grande do Sul, mas tem uma conexão muito grande com a Itália também. Antônio Sensi, valeu Antônio, um abraço para você, viu? E a gente continua com o tema aqui, falando sobre o evento anterior ao milênio. A gente está falando sobre uma temática bem interessante essa semana aqui, que são justamente o resultado após a volta de Jesus. Então, o inimigo vai ser destruído, a gente vai trabalhar um pouco mais isso, e haverá um aspecto muito interessante, muito importante e recompensador, que é a ressurreição daqueles que nós tanto aguardamos, né? A Bíblia diz que acontecerão 2 ressurreições. Então, acompanhe as próprias palavras de Jesus explicando o que vai acontecer. João 5, 28 e 29 diz assim: Não vos maravilheis disto, porque vem a hora em que todos os que se acham nos túmulos ouvirão a sua voz e sairão os que tiverem feito o bem para a ressurreição da vida e os que tiverem praticado o mal para a ressurreição do juízo. Palavras do próprio Cristo, né? Então, sairá da sepultura
É um termo muito interessante aqui. As pessoas sairão da sepultura. E é interessante porque faz uma comparação, uma linguagem parecida quando Cristo diz para Saulo, saia da sepultura, em João, né? João 11. Lázaro, quando Lázaro saiu da sepultura. Isso mostra que assim como a morte não venceu Lázaro através das palavras de Cristo, ela não vencerá ninguém no último dia também. E nós lemos no texto uma outra palavrinha interessante, que é aqueles que fizeram bem. Aqueles que fizeram bem. Será que serão salvos os que praticam bem, salvação pelas obras? Não, não é isso. A gente já estudou sobre isso. A salvação sempre foi e sempre será pela graça. Mas são as obras que manifestam o resultado de uma aceitação real para com Cristo Jesus. Ou seja, aqueles que são justos, né, chamados de justos, aqueles que pelas obras, através de Cristo Jesus, mostraram que eram amigos de Jesus. Mateus capítulo 25 fala sobre isso, né? E o texto ainda continua. A gente está explorando esse texto aqui sobre a ressurreição, sobre o encontro. Os que tiverem praticado mal para a ressurreição do juízo. Então, duas ressurreições. Uma para os justos e uma ressurreição dos ímpios, para a ressurreição do juízo, né? Então, a palavra-chave ali é condenação, uma palavra dura, né? É uma sentença que ela é proferida, tenta imaginar, proferida pelo juiz, que nesse caso é Deus. E aqueles que fizeram o mal, eles serão ressuscitados para serem condenados. Mas a gente vai entender qual o contexto, se vai acontecer no mesmo momento a ressurreição dos justos, os ímpios e os que tiverem morrido antes, né? Quem morreu no século X, no século XV e rejeitou a Deus, ele vai ser ressuscitado nesse primeiro encontro, quando Jesus voltar, a gente vai entender um pouquinho ainda, tá? Eu quero trazer para você aqui alguns textos, algumas explicações bem interessantes para você acompanhar comigo. Olha, alguns textos mencionam que são condenados ao castigo eterno, Mateus 25, 46, e que são castigados com a destruição eterna. Ou seja, chegará um momento em que aqueles ímpios que rejeitaram a Deus, eles serão destruídos eternamente, não vão ficar queimando eternamente, ok? Também é dito sobre os injustos, que eles são reservados para o dia do julgamento e serem punidos, segundo Pedro 2,9, que isso se refere ao julgamento futuro, à ressurreição, então, e não a qualquer coisa que ocorra nesta vida. Então, os injustos, eles serão, então, condenados, não nessa vida, mas na volta de Jesus. E Daniel reforça essa ideia. O livro de Daniel, corroborando com o livro do Apocalipse, junto com o profeta João, Daniel diz o seguinte, capítulo 12, verso 2: E muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna e outros para vergonha e desprezo eterno. Por enquanto, a gente tem que entender o seguinte: dois grupos ressuscitarão, certo? Os amigos de Jesus, mesmo aqueles que nem sequer ouviram acerca de Jesus, mas viveram a experiência com o íntimo do coração, com aquilo que Deus colocou no ser humano, o amor, a experiência real com a natureza, com a criação, eles aceitaram e viveram a experiência que tinham, serão salvos, às vezes nem ouvindo acerca de Jesus. E aqueles que rejeitaram, aqueles que se rebelaram, aqueles que não quiseram, não aceitaram a graça. Então haverá dois grupos. Lucas também destaca isso. O Evangelho de Lucas 14, verso 14, diz assim: Feliz será você porque estes não têm como retribuir. A sua recompensa será na ressurreição dos justos. Então, duas ressurreições, a dos justos e a dos ímpios. Um grupo de pessoas ressuscitará para a salvação de uma vez por todas. Você acompanha comigo, né? Deste mundo de pecado. Ok, um grupo vai ressuscitar. Já o outro grupo ressuscitará simplesmente para receber a condenação e o juízo. Só que serão momentos diferentes, isso que a gente tem que entender, tá bom? Primeiro um grupo vai ressuscitar quando Jesus voltar. E esse segundo grupo
que vai estar morto já, muita gente se perdeu, está morta hoje, eles vão se ressuscitar num segundo momento para a condenação. Ao longo da semana a gente vai entender um pouquinho isso, tá bom? Eu quero ler com você mais um texto, livro de Atos, Atos dos Apóstolos, capítulo 24, verso 15, diz assim: E tenho em Deus a mesma esperança desses homens, de que haverá ressurreição tanto de justos quanto de injustos. Olha só, então os dois grupos vão ressuscitar. Os ímpios vivos verão a volta de Jesus. Os justos vivos, os amigos de Jesus vivos, verão a volta de Jesus. Os amigos de Jesus que morreram verão a volta de Jesus. E aqueles que morreram e rejeitaram a Deus? Aqueles que foram infiéis? Vamos entender um pouquinho mais, tá? A ressurreição dos mortos, quando a gente lê a Bíblia, a gente não percebe nenhuma surpresa. A Bíblia destaca muito a ressurreição. Pode ser que você nunca tenha ouvido falar sobre a ressurreição, né? De repente você nunca leu nenhum texto, está vendo pela primeira vez agora. Eu sei que muita gente já apresentou esse estudo para outras pessoas, mas tem gente que nunca ouviu acerca disso. Então, a ressurreição é uma esperança de que um dia nós poderemos, e eu volto a dizer, rever aqueles de quem a gente se separou por causa da morte. É verdade que, infelizmente, alguns nós não reencontraremos. Mas a alegria vai ser tão grande que a gente vai se sobrepor à saudade daqueles que nós amamos um dia. O amor de Deus, o que Ele fez por nós vai sobrepor tudo isso. E essas ressurreições, elas não acontecerão juntas, como eu falei, não vai ser ao mesmo tempo. Um grupo vai ressuscitar antes. E a Bíblia, em Apocalipse, descreve um pouco sobre isso, tá? Apocalipse 20, verso 6. Bem-aventurado e santo é aquele que tem parte na primeira ressurreição, ok? Então, haverá uma primeira ressurreição. Sobre estes, a segunda morte não tem autoridade. Pelo contrário, serão sacerdotes de Deus e de Cristo e reinarão com eles 1000 anos. Então, Jesus volta, ressuscita os justos, eles participam do quê? Da primeira ressurreição. E o que diz o texto? Eles serão como sacerdotes e reinarão com Deus num período de 1000 anos. Fica claro? Existe muita teologia confusa por aí. Então, o que a Bíblia de fato diz é: Jesus volta, ressuscita os vivos justos. Como que sacerdotes, eles permanecem ao lado de Deus. A Bíblia diz qual será o momento dos justos mortos ressuscitando. Tessalonicenses 4,16. 1 Tessalonicenses. Porquanto o Senhor mesmo, dada a sua palavra de ordem, ouvida a voz do arcanjo e ressoada a trombeta de Deus, descerá dos céus e os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Ou seja, num segundo momento, os ímpios ressuscitarão. A volta de Jesus a essa terra será o momento em que os mortos fiéis sairão da sepultura. Jesus vem em glória, majestade. E a gente vai continuar estudando amanhã um pouquinho mais sobre o que acontecerá com os ímpios. E ao longo da semana, milênio, tanta coisa importante descrita no livro do Apocalipse também, tá bom? Não se esqueça de uma coisa, para a gente fechar esse tema aqui. As sepulturas, elas começam a se abrir e todos aqueles, coloca isso no seu coração, que entregaram a vida a Deus, que viveram uma vida de acordo com a vontade dEle, poderão olhar para o céu e assistir o maior espetáculo da terra. Pense nisso, prepare-se para isso, continue colocando isso como foco do Apocalipse. Não somente o medo que muitas pessoas têm dos sinais, dos elementos que acontecerão, não, mas a volta de Jesus, que nós estudamos na semana passada e que será brindada com a ressurreição daqueles que aceitaram a Cristo Jesus. Prepare-se para esse dia, prepare-se para o reencontro também. Amanhã a gente continua esse tema, estou esperando você. Olha, não deixe de assistir amanhã, tá bom? Um abraço e vamos orar, falar com Deus nesse momento. Pai bondoso, Deus de amor, obrigado por esse encontro tão especial que tivemos em mais esse início de semana. Colocamos nossa vida em Tuas mãos e que a experiência da ressurreição possa ser presente na nossa vida naquele dia
diante dos nossos amigos queridos e amados. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém.